Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um momento devocional nessa terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Bom dia Raquel, bom dia Jaciane, bom dia Nádia, bom dia Josi, bom dia Milene, sejam todas muito bem-vindas a esse momento. Um bom dia para você, um dia abençoado, cheio da presença de Deus, né? Estamos aqui em mais uma live devocional. Você que está entrando já envia, né, essa live para suas amigas, já convida outras mulheres para estarem aqui conosco, para termos juntas um momento de leitura, de reflexão na palavra de Deus e de oração juntas. Para você que está entrando a primeira vez aqui, não sabe o que está acontecendo nessa live, nós estamos lendo o livro de Salmos. Começamos lá no Salmo número 1. Hoje nós vamos ler o Salmo 55 todos os dias, né? Na verdade, de segunda a sexta, às 8 e 7 da manhã. Estamos aqui juntas para crescer juntas, para buscar a Deus juntas. E como tem sido precioso esse momento com vocês, como tem sido edificante para mim esse momento com vocês. Eu realmente saio das lives renovada, né? Todas as vezes que eu tenho, né? Todos os dias que eu tenho aqui esse momento devocional com vocês. Obrigada, Altiva. Vou fixar seu comentário aqui para que outras mulheres que entrem depois possam entender o que nós estamos lendo. A Naira, bom dia, Lid. Primeira live ao vivo, obrigado por esse projeto. Seja bem-vinda, é a Naira. Seja bem-vinda, Naira. Que bom que você tá aqui, que bom que você conseguiu assistir ao vivo. Olha, nós temos uma pessoa de Orlando, da Flórida. Da onde você tá me assistindo? Manda aqui pra mim, mulher, da onde você está assistindo a nossa live devocional. Lembrando que todas as lives, elas ficam salvas lá no YouTube, tá bom? Então, se você perder alguma live, não conseguir ficar até o final e quiser acompanhar, né, esses nossos devocionais, você pode acessar o nosso canal no YouTube, porque tá tudo ali, tá? Tá tudo salvo lá. Todas as lives, desde o Salmo 1, estão no nosso canal no YouTube. Olha, a gente tem a Érica de Sergipe, Paloma Maceió, Alagoas, Eliette de Salvador, a Magali de Salvador também. Olha, outra aqui, a Ilma de Salvador também, a Ruane de Goiânia, M6 de Piauí, a Sônia de Minas Gerais, a Pepita Alves do Sergipe. Bom dia, Sônia, graça e paz, querida. Quem mais tá aqui? Manda pra mim da onde vocês são. A Karina de Fortaleza, Ceará. Liros Bela de Pernambuco. Cleones Carneiro de João Pessoa, Paraíba. Gláucia do Sergipe. A Raquel de Fortaleza. A Maria Elino de Serra, Espírito Santo. A Milena do Maranhão. Maria Célia de Campina Grande, Paraíba. A Vanessa, São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Glória a Deus. A Andréia, Fortaleza, Ceará. A Lu Leal de São Paulo. Gente, Fortaleza e Bahia tá em peso aqui, né? Todos os dias. Incrível isso. Incrível. Um lugar totalmente longe, distante, né? Pra quem não sabe, eu tô falando de Maringá, no Paraná, né? E as mulheres que mais me acompanham estão numa distância, né? Estão na Bahia, estão em Fortaleza, estão em Manaus. Eu fico assim encantada e maravilhada, né? Com o alcance, né, da página, com o alcance do conteúdo aqui no Instagram, né? Alcançando mulheres de lugares que eu nunca visitei, que eu nunca fui, que estão tão distantes, mas que o Senhor nos conectou através dessa plataforma. Glória a Deus por isso. Vamos ler o nosso salmo de hoje, então. Salmo 55. Se você não abriu a sua Bíblia,
já abre a sua Bíblia. Naira, Santa Bárbara do Oeste. Naira, você conhece a Vânia, minha aluna? Ela também é de Santa Bárbara do Oeste. Minha aluna da mentoria Vânia, mulher de Deus maravilhosa. Vamos lá então, ler. Confiança, aqui a minha Bíblia, tá, gente? É uma Bíblia NAA, é uma nova Almeida atualizada, tá bom? E na minha Bíblia, o Salmo 55 tem o seguinte título: Confiança em meio à perseguição, né? É o mestre de canto para instrumentos de cordas. É um salmo também de Davi. Amém? Vamos lá ler juntas então. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como pomba. Voaria e acharia descanso, eis que fugiria para longe, e ficaria no deserto. Depressa eu me... Salmista. Aqui o salmista lamenta, né, por uma perseguição que ele tem sofrido, por opressões que ele tem sofrido, e ele confessa aqui na presença do Senhor que ele está com medo. Um medo terrível, o medo dominou a alma. Ele fala: temor e tremor me sobrevêm e horror se apodera de mim. E ele tem tanto medo, né, do que pode acontecer com ele, né, de perder a própria vida, que ele fala que quem dera ele tivesse asas como pomba, porque a vontade dele é de fugir. É de fugir para bem longe, é de fugir dos seus problemas. Você já se sentiu assim? Você já teve tanto medo na sua alma? Já deixou o medo dominar o seu coração de uma forma que a sua vontade era de fugir? Sua vontade era de fugir? Eu já confesso que eu já passei por isso. Já passei por angústias tão grandes na minha vida, por momentos de tanto medo, que a minha vontade era nem de levantar da cama. Que a minha vontade era de ficar escondidinha, de não conversar com ninguém, de não ver ninguém e de ficar... Querer realmente fugir dos meus problemas, querer realmente ir pra longe. Só que não tem como, né, mulher? Não tem como a gente fugir dos nossos problemas, né? Não, a fuga, ela não é a solução. A gente precisa enfrentar com fé e confiança em Deus, crendo que Ele guarda, né, a nossa vida, crendo que Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Sabe, o medo, ele é um tipo de fé invertida. Como assim, Lidiane? Porque a fé é a certeza, né, das coisas que ainda não aconteceram, né? Então, quando você tem fé, você tem uma expectativa positiva em relação ao seu futuro. Eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego, eu tenho fé que eu vou ser curado, eu tenho fé na restauração do meu casamento, eu tenho fé que Deus tem planos maiores para mim, eu tenho fé que o Senhor vai me levar para viver o meu propósito, que eu vou viver grandes coisas em Deus. Eu tenho fé, uma expectativa positiva. O medo é o oposto disso. O medo é uma expectativa negativa, né? É a certeza da morte, é a certeza da doença, é a certeza do divórcio, é a certeza, é o medo de perder algo, né? Existem vários níveis de medo, mas o medo é essa fé invertida. O que a gente precisa fazer para vencer o medo? Trocar medo por fé, né? Não ter medo, mas ter fé. Não ter medo da morte, mas ter fé, né? Que o seu Deus é um Deus de vida, né? Não ter medo de perder um relacionamento, mas confiar em Deus. Ter fé que Deus tem sempre o melhor pela sua vida. Então, querida, não tenha medo. Não permita que o medo domine o seu coração. Sentir medo é normal. Isso é natural, é um sentimento natural de todo ser humano. Sentir-se angustiada, sentir medo,
sentir-se aflita é normal, tá? Acontece com todo mundo já passou por isso. O que nós não podemos permitir é que esses sentimentos nos dominem e nos paralisem, a ponto de você não conseguir orar, a ponto de você não conseguir buscar a Deus, a ponto de você não ter fé e perder a sua esperança. Então troque hoje o medo pela fé. Não diga estou com medo, diga eu tenho fé. Amém? E assim como Davi aqui, né, fala que tem medo eu tenho vontade de fugir, né? Existe um lugar sim para você fugir. E nós vamos ler aqui nos Salmos, amém? 9. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela e nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. A destruição no meio da cidade, das suas praças não se afasta a opressão e o engano. Porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro, o meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com multidão à casa de Deus. Então a maior dor do salmista é que a perseguição, a traição, a ofensa, ela vem não de um inimigo, de uma pessoa diferente, mas vem de um igual, vem de um amigo, de uma pessoa íntima, de uma pessoa que o conhece ele na intimidade, de um amigo próximo, né? Essa é a maior dor de Davi. Que ele fala que se fosse um inimigo, eu suportaria. Ou seja, se fosse um estrangeiro, alguém de um povo inimigo, ele suportaria. Mas é um igual a ele. É um amigo. É alguém que caminhava de perto com ele. Que o traiu. Que o persegue e que busca tirar a própria vida dele. Né? Então, a maior dor, né, nossa, é quando um amigo, né, nos trai. É quando uma pessoa que é próxima de nós, em quem nós depositamos confiança, em quem, né, nós compartilhamos a nossa vida, compartilhamos a nossa jornada, né, age com maldade, age de forma leviana, nos trai. Opa, pausou, mas já voltou. Então, essa é a maior dor, né? Quando a traição vem de alguém que é próximo de nós, né? E nós precisamos orar e pedir sempre para que o Senhor nos afaste desse tipo de pessoas. Pessoas que nos se aproximam, às vezes, disfarçadas de amigos, né? E também, queridas, nós precisamos vigiar as nossas atitudes em relação aos outros. Né? Uma mulher de Deus, uma mulher sábia não se envolve em fofoca. Uma mulher de Deus, uma mulher sábia não se envolve em contendas. Uma mulher sábia, uma mulher de Deus, não é uma mulher que se preocupa em ficar falando da vida do outro, né? E principalmente no meio do povo de Deus. É muito triste ver fofoca, ver contenda. E o Senhor diz que Ele odeia quem cria contenda entre irmãos. Então que nós possamos ter sabedoria no nosso comportamento, na nossa conduta, né? Se alguém vem aqui, se alguém chega em você e para falar da vida de alguém, para compartilhar uma fofoca, foge dessa conversa, mulher. Se desvie dessa conversa. Não participe disso. Sabe, infelizmente, no meio da congregação de Deus, a gente vê muito isso. Muita fofoca, muita conversa, né? E isso é errado. E nós, como mulheres sábias, como mulheres de Deus, precisamos cortar o mal pela raiz. Não ser esse tipo de pessoa que Davi se lamenta aqui. Não ser esse tipo de pessoa que trai, que engana, que faz fofoca. Né? Controlar sua língua, né? Porque a nossa boca, ela é fonte de vida e ela é fonte de morte,
Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, né? E se alguém te traiu, se alguém te feriu, né? Se alguém falou mal de você e era alguém que você confiava, às vezes você acaba abrindo seu coração para uma pessoa, acreditando que essa pessoa é sua amiga, acreditando que essa pessoa pode te ajudar com um conselho, e na verdade ela pega aquilo que você contou e espalha e conta para outras pessoas. Se você passou por isso, se você passou por algum tipo de ofensa, de afronta, de traição de alguém que você confiava, de alguém que você amava, de alguém que você tinha consideração, você já passou por isso? Eu já passei muito por isso. Já passei diversas vezes por esse tipo de situação em que eu confiei em pessoas, em que eu abri a minha casa para pessoas, em que eu recebi essas pessoas na minha vida e abri a minha casa, abri a minha intimidade, e essas pessoas me apunhalaram pelas costas, fizeram fofocas, né? E tentaram. Lide, como você escolhe a quem você dá ouvidos? A gente primeiro pede discernimento pro Espírito Santo, Naira. Pede discernimento pro Espírito Santo e observa o comportamento das pessoas, viu? Mas deixa eu te falar, a gente nunca vai estar imune de confiar em pessoas erradas. Sabe por quê? Porque se a gente se fecha demais, a gente se isola, né? Se você se fecha demais, você vai se isolar. E a palavra de Deus diz que o isolamento leva à ignorância. E nós não vivemos para... Deus não nos fez para viver no isolamento, mas na comunhão com pessoas. Então a gente precisa se abrir para as pessoas, né? E tomar os cuidados que a gente precisa pedir realmente um discernimento, prestar atenção no comportamento da pessoa. É uma pessoa que fala muito da vida dos outros pra você? Se ela falar dos outros pra você, ela vai falar de você pros outros. É uma pessoa que tem malícia na língua, sempre encontra defeito nos outros, sempre tem uma reclamação, uma murmuração. Olhe pra conduta dessa pessoa. Exatamente, sabedoria e discernimento. Olhe para a conduta, observe as atitudes que ela tem. Não se engane, se ela fala mal das pessoas para você, ela vai falar mal de você para as pessoas, né? Então, observe, né? Observe, né? E busque caminhar com mulheres sábias, com mulheres de Deus, né? Buscar pessoas que têm uma caminhada com Jesus, que tem uma vida de oração, né? Que tem esse temor a Deus, com mulheres sábias, com mulheres de Deus, de fato, né? Mas nós nunca vamos estar imunes, porque pessoas são pessoas, né? E elas são falhas. Mas o mais importante em tudo isso é que mesmo que você seja traída, mesmo que você sofra decepções, e vocês estão ouvindo de uma pessoa que já sofreu muitas decepções com amizades, que a gente não pode deixar que essas decepções interfiram no nosso relacionamento com Deus, na nossa busca com Deus, né? Deus não tem nada a ver com o erro das pessoas. Então, independente de se as pessoas te traíram, te enganaram, né, agiram de forma errada com você, não permita que esses erros, as pessoas, né, interfiram no seu relacionamento com Deus, na sua comunhão com Deus, na sua conexão com Deus, porque Ele sim é o único que nunca falha, que nunca nos desampara, que nunca nos abandona e que nunca nos engana, né? Então, a nossa conexão com Deus, ela é muito preciosa para deixar que outras pessoas, né, interfiram nisso. A nossa conexão com Deus é o bem mais valioso que nós temos. E nós não podemos deixar que nada nem ninguém atrapalhe, né? E se interfira nessa conexão. Amém? Vamos continuar lendo aqui, então. Tem salmo para ler ainda. Versículo 15. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei ao Senhor, e o Senhor me salvará.
À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei a ele, e ele ouvirá a minha voz, né? E aqui o salmista foge para Deus, né? Lá no início, quando ele fala que ele tá com medo e que ele tem vontade de fugir, aqui ele responde: eu, porém, invocarei ao Senhor. Então já quero... Nossa, hoje a live tá difícil, toda hora tá pausando, né? Então eu quero incentivar você hoje, mulher, a fugir para o Senhor. Fuja para Deus. Tá se sentindo traída, tá decepcionada, tá angustiada, tá com medo? Fuja para Deus. Fuja para a presença do Senhor. Faça aqui como salmista: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Ele disse: eu, porém, vou invocar a Deus. Eu, porém, vou buscar a presença de Deus, vou fugir para o meu secreto, vou fugir para a presença de Deus e vou orar de dia, vou orar meio-dia, vou orar de noite, vou orar o dia inteiro e ele vai ouvir a minha voz. A certeza que o salmista tem que Deus vai ouvir a voz dele e mais uma vez vai livrar ele de todas as aflições. Em paz ele livra minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá ele, que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança, a sua fala era mais macia que a manteiga, porém o coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Aqui ele fala sobre o comportamento do traidor, né? O traidor, ele tinha a fala mais macia que a manteiga, porém o seu coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lancem os seus cuidados sobre o Senhor e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, o lançará na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Aqui o salmista diz, né? Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, mulher, se você tá com medo, se você tá angustiada, se você tá decepcionada, se você está aflita, existe um lugar para você fugir. E esse lugar é a presença de Deus. E esse lugar é a presença do seu Pai. Lá você pode se lamentar, você pode se derramar, você pode abrir o seu coração sem medo, né? E tendo a certeza que o salmista tem que ele ouvirá você, que ele te responderá e que ele vai livrar você dessa situação, dessa angústia. Essa situação vai se tornar história, vai se tornar mais um testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então confie no Senhor de todo o seu coração. Creia nessa palavra que o justo jamais será abalado, né? E creia que o Senhor vai ouvir e responder às suas orações. Amém? Lindo o último versículo, é verdade, Ativa. Eu, todavia, confiarei em ti. Amém? Glória a Deus. Esse foi o salmo de hoje, o salmo 55. Vamos agora para o nosso momento de oração. Feche seus olhos se você puder aí onde está, né? Onde você está, não sei de onde você está assistindo. Se você puder fechar os olhos e concordar em fé comigo. Senhor, muito obrigada por essa manhã. Obrigada, Pai, pela tua palavra que nos consola, que é refrigério para nossa alma, que nos exorta e nos ensina a ter uma caminhada contigo, a te buscar todos os dias, Senhor. Pai, eu não sei a situação dessas mulheres nessa live, se elas estão angustiadas, se elas estão aflitas, se elas estão com medo, se elas foram traídas, se elas foram decepcionadas. Mas eu peço agora que o teu Espírito Santo visite cada mulher aqui ao vivo, Pai, com consolo, derramando a paz que excede todo entendimento, Senhor. Que ela saiba, Pai, que ela pode contar contigo, que ela possa te buscar, Pai, e que o Senhor, Pai, a livrará de todo mal, de toda angústia, de
toda dor, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nós somos livres, Senhor, em Ti. Nós somos livres na Tua presença, Senhor. Liberta, Pai, qualquer mulher aqui, toda mulher que tiver com esse sentimento de opressão, com esse sentimento de perseguição, com esse sentimento de angústia, de dor, de amargura, Senhor. Nós declaramos que nós perdoamos, Senhor, aqueles que nos feriram, que nos machucaram, que nos causaram dano ou qualquer prejuízo. Nós liberamos perdão, porque não queremos, Senhor, nenhuma raiz de amargura no nosso coração. Mas pedimos, Pai, que o Senhor venha depressa ao nosso socorro, que o Senhor venha de encontro a essas mulheres aqui, Pai, consolando o coração delas, renovando as forças dela, renovando a fé, Pai, para que ela continue, que ela permaneça confiando em Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Glória a Deus, mulher. Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã. Obrigada por você que esteve comigo até agora, tá bom? Daqui a pouquinho essa live vai estar lá no YouTube, tá? Se você perdeu, se você não acompanhou toda a palavra, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã.